Quando se falamos nos dons espirituais, de acordo com o apóstolo São Paulo, ele destacou sobre as escrituras, em primeiro lugar na igreja aos Coríntios, né? Dá para entender que foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo. E é onde ele escrevia as cartas, doutrinando aquele povo. Mas tem mandamento que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, e alguém diz, não, mas isso foi só para as igrejas, para os Coríntios, porque pode ver que lá em Laodiceia ele não escreveu, lá em Efésios não escreveu, lá para os Filipenses ele não escreveu, foi só para Corinto, então, só para a igreja de Corinto. Não, gente. Se tem um estatuto para uma igreja, segundo a doutrina daquela igreja, onde abrir outros templos, a doutrina é a mesma. Você pode ver, onde você chega hoje que tem uma segunda assembleia, porque a assembleia se divide em muitas reformas, né? Uma que não concorda com esse pastor, cria uma outra assembleia lá e dá outro ministério. Outro lá, às vezes, acha que esse aqui está ganhando dinheiro e ele está perdendo dinheiro, então ele cria outra igreja com outro ministério, e assim vai. Então a igreja assembleia, ela é dividida em muitos braços assembleianos. Diz que é a maior igreja evangélica, segundo aqui no Brasil, mas ela se divide em várias, entendeu? É diferente da congregação cristã, que se fosse colocar, ela seria mais populosa. Por quê? Porque ela é uma igreja só. Ela não está incluída nessas igrejas que diz que saiu da congregação. Não, a congregação cristã aqui só tem uma. A congregação cristã no Brasil. As outras que diz que são congregação cristã, mesmo que seja filial da congregação, mas não é congregação cristã no Brasil. No Brasil só pode ter uma, que é escrita hoje sem reforma. As reformadas têm outros nomes, né? Nós temos congregação cristã primitiva, congregação cristã Assembleia de Deus, congregação cristã católica apostólica romana, congregação cristã presbiteriana, entendeu? Congregação cristã adventista do sétimo dia, tudo é cristã, tudo isso que é cristã. Mas agora a congregação cristã no Brasil é uma só, tá? Mas, falando nos dons, referente aos dons, se destaca em vários dons. Tem o dom da ciência, tem o dom de doutores, tem o dom de cura, tem o dom de, entendeu, gente? Interpretação de línguas, tem o dom de língua, tem o dom de profecia, entendeu? E cada pessoa se destaca em uma atividade referente aos dons. Mas o que mais se destaca, gente, entre os irmãos, na congregação, principalmente na congregação cristã no Brasil, que as outras não... Tem outro modo de interpretar a Bíblia que não bate com os membros da congregação cristã no Brasil. O que mais se destaca na congregação cristã no Brasil é o dom de língua. Parece que o que vai salvar a igreja é o dom de língua. Quem não fala nova língua, língua dos anjos, na congregação, parece que não vai entrar no céu. Segundo o que se percebe. Entendeu, gente? Tanto é quando fala assim que tem busca de dons numa congregação, a igreja enche. Vem gente de tudo enquanto é lugar e atropela o povo. E na manifestação só aparece o dom de língua. Tanto é que quando vai separar um irmão para o ministério dos anciães, se ele não for selado com a evidência de línguas estranhas, ele não é aprovado. Mas, no meu modo de pensar, eu estou há 56 anos na congregação, e eu não sei o que é falar a língua dos anjos, o que é dom de língua, porque eu não...
Eu não tenho esse selo que diz que foi selado com evidência de nova língua. Não, eu ainda não recebi esse selo. Tanto é que eu não entendo o que é falar em língua dos anjos. Porque a gente só conhece uma coisa quando a gente passa por aquilo. É que nem trabalho. Você só conhece um trabalho quando você usa. Faz um... Entendeu? Faz permanece uma atividade naquela área. Né? É a mesma coisa de... Eu não sei se o médico está receitando o remédio certo ou errado, porque eu não sou médico. A mesma coisa é dom de língua. Quando se fala em língua em volta de mim, eu não sei se a pessoa está falando certo, está falando errado, se ele está inventando. Cada causa é um caso. Eu não entendo disso aí. Pregador. Eu não tenho o dom de subir lá no púlpito e fazer um discurso. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, a palavra é assim, porque Deus manda. Não, eu não tenho esse dom. Se eu subir lá, acho que eu falo tudo errado. Fazer oração na igreja. Também eu não tenho o dom de orar na igreja. Eu oro na minha casa, faço minha oração secreta. Mas num grupo social, para mim orar, só se eu estiver presidindo. Onde eu não tenho o dom de presidir, mas o presidente é obrigado a orar. Se ninguém orou, ele tem que orar. Entendeu, gente? Mas, quando se fala nos dons, tem irmãos que não têm dom de orar. E se ele não tem, ele não ora. Mas tem irmãos que já têm o dom de orar. Ajoelhou, ele já está orando. É. Chega até a atropelar. Tem irmão que precisa até chamar a atenção dele. Não, irmão, tem que dar uma vagazinha para outros irmãos orar. Um irmão só não pode orar todo dia, não é assim? Tem irmãos que tem o dom de pregar. Chega numa congregação onde tem liberdade para pregar, ele já chegou, ele já levanta e vai pregar. Eu já não tenho esses dons. Tem irmãos que tem dom de fazer visita. Sai na rua fazer visita. Sai de casa em casa visitando os irmãos. Cada um tem um dom. E quando Deus não dá essa natureza para a pessoa, se ele for entrar nessa área, gente, voluntariamente, sai tudo errado. Vai visitar um irmão, em vez de deixar o irmão confortável, deixa o irmão triste com a visita dele. Entendeu? Cada causa é um caos. Mas o que se segue tem o dom de cura, tem o dom disso e o dom daquilo. Mas será que esses dons está escrito na... Entendeu, gente? Quando nós chegar lá em cima, receber aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Será que é só quem tem o dom de língua que vai subir? Não, gente. A palavra diz que o dom de língua cessará. É tudo aqui da terra. Profecia cessará. Embora que é o maior dom, né? De todos os dons, o dom mais, entendeu? Mais alto de todos os dons é o da profecia. Ele está em primeiro lugar. Entendeu, gente? Mas o dom de língua cessará, a profecia cessará, dom de cura cessará. Nada disso inclui nós na salvação. Tudo é terreno. Ciência. Dom de apacentar, tudo vai ficar aqui, tudo aqui da terra. Mas tem 3 seres que nos inclui: o amor, a esperança, entendeu, gente? E a fé. São esses 3. Quem não tiver esses 3, não chega lá. Mas tem que ter fé. Você tem que ter fé, você tem que ter o dom da fé. Mas o dom é meu ou é de Deus? Espera aí, mas você tem que ter amor, tem que amar.
Como é que eu vou amar se ninguém pôs o amor no meu coração? Gente, mas tem que amar. Você tem que amar. Não é que eu tenho que amar. Tem que Deus colocar, plantar o amor no meu coração. Ah, mas tem que ter fé. O que é fé? Tem gente que tem o dom da fé. Todo lugar que ele chega, ele está cheio de fé. Tem lugar que a pessoa tem o dom do amor. Ele ama tudo que ele tem. Tudo que ele, entendeu? Que aparece em volta dele, ele ama. E tudo tem que ter o seu controle. Tem pessoa que tem amor demais. Mas o amor tem que ser limitado. Amor demais atrapalha a pessoa. Quem não tem amor, atrapalha a pessoa. Mas quem tem amor demais também atrapalha a pessoa. A fé, quem não tem fé, atrapalha. Mas quem tem fé, fora do limite também atrapalha. Tudo tem o seu limite, gente. Tudo tem o seu limite. Agora, o que é a fé? O que é o amor? Agora, quem ocupa tem o dom do amor e tem o dom da fé, junto com esses dois, tem que ser acompanhado com o dom da esperança. Entendeu, gente? Às vezes Deus tem uma promessa na minha vida, mas eu não espero a promessa, eu atropelo quem está em volta de mim, mas tudo tem o tempo. Deus me mostrou alguma coisa, mostrou. Às vezes eu tenho tempo de falar, e eu falo antes do tempo. Ai, Deus me mostrou, entendeu, gente? E muitas vezes atrapalha. No vocal de José, ele tinha um sonho dele, e ele contava para os irmãos, e não sabia que aquilo ali ia atrapalhar. Deus podia criar um outro caminho para levar José no Egito, mas levou de um modo muito, entendeu, gente? Muito contestável. Mas o que vai incluir nós na salvação é o amor. Em primeiro lugar, o amor. Porque não adianta nós ter fé e não ter amor. Não adianta nós ter o dom de esperar em tudo, mas não ter amor. Por quê, gente? Porque o amor é Deus. Amor é Deus. Não está escrito Deus é amor. Amor é Deus. Se Deus estiver no nosso coração, incluído com a fé e a esperança, no amor de Deus, nós esperamos tudo. Agora, o que é amor, hein? O que é amor? Para quem não entende o que é amor, gente, amor é uma ligação. É uma ligação. Amor é uma atração. Tem pessoa que ele é atraído por Deus. E Deus é amor? É. E ele é atraído por Deus. O que é ser atraído, hein, gente? Atraído é o seguinte, ó, presta bem atenção. O moço vai andando, chega numa casa e ele vê uma moça. E na medida que ele vê aquela moça, o coração dele liga àquela moça, que ele nunca mais esquece ela. E ele só tem uma vida saudável se ele tiver ela junto com ele. E aquela moça olha naquele rapaz e o coração dela é atraída por ele. A partir dali, ela só pensa naquele rapaz. E aquele rapaz só pensa naquela moça. Entendeu, gente? E ali um vai sendo atraído pelo outro, até surgir um casamento. Se ele perder aquela moça, ele não tem vida. Se aquela moça perder ele, não tem vida. Agora, o que acontece é o seguinte. Às vezes o rapaz vê uma moça, mas a moça não é atraída por ele. Aí dá um desencontro. Às vezes a moça vê o rapaz e o coração dela
Entendeu, gente? Se entrega a ele, mas ele não é atraído por ela. Dá um desencontro. Agora, Deus é amor. Deus já está, entendeu? Ele já ama a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Entendeu, gente? Para que todo aquele que, entendeu? Que crer nele não pereça. Deus entregou Jesus, entendeu, gente? Como alimento, como como um enxerto no homem, para que o homem com o enxerto que é feito pela carne e o sangue de Jesus fosse recuperado, tivesse condições de voltar para Deus. Você quer amor maior do que esse? Matar o único filho para salvar outro filho. Entendeu, gente? Entregou o filho para que, para que da morte desse filho ele salvasse, o Senhor recuperasse. Jesus não veio morrer por todos, não. Não. Ele veio morrer por alguém. Todo aquele que nele crê. Mas a crença, gente, crer numa pessoa, ter fé numa pessoa, não provém de nós. Diz que a fé não provém de nós, mas é dom de Deus. Bem-aventurado aquele que recebeu este dom de crer em Jesus Cristo. Mas o que se segue é que o povo muitas vezes, gente, coloca uma posição que não está no nosso alcance. Como é o caso do amor, mas tem que amar, tem que amar. Se Deus não está no meu coração, eu vou amar o quê? Hã? Para mim amar alguém, tem que Deus entrar no meu coração. Porque não é todo mundo que Deus entra no coração dele. Não vê a história de Davi? Vai lá na casa de Jessé. Entre os filhos de Jessé tem um homem segundo o meu coração. Para entrar no céu, tem que ser segundo o coração de Deus. Lá na casa de Jessé tem um homem segundo o meu coração. Vá lá, separe aquele que eu te mostrar. E aí? Deus não podia estar no coração de todos os filhos de Jessé? Mas só Davi recebeu essa dádiva de homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Então, quando o coração de uma mulher é segundo o coração do homem, e o homem tem o coração, é segundo o coração da mulher, os dois têm um encontro saudável. E sofre se um estiver longe do outro. Tem casal que não consegue o homem ficar longe da mulher. Não, não. Sai um pouquinho e já está com saudade. Mas já tem casal que dá graças a Deus quando o homem vai embora para outro lugar e deixa a mulher sozinha. Outra hora o homem dá graças a Deus quando a mulher vai para outro lugar para ele ficar sozinho. Existe amor, gente? Tem amor nesse casal? Tem. Vai ficar junto aí anos e anos, é ter o amor de Deus. Amar a Deus é uma coisa. Amar uma mulher é outra coisa. Às vezes você convive com uma mulher, mas você ama a Deus. E pelo amor de Deus você convive com ela. A mulher vive com o homem, vive. Mas ela ama a Deus. E pelo amor de Deus, ela tolera aquele homem. Tudo faz parte do amor de Deus. Agora, o que é fé? A fé é uma dádiva. É um empréstimo. Entendeu, gente? É um crédito que Deus coloca a favor do homem ou da mulher para ela trabalhar com o dom que Deus deu para ela ou para ele. O dom de língua. Eu falo em língua, mas eu não creio naquilo que eu falo.
Entendeu, gente? Mas se Deus me der o dom da fé, de acordo com o dom de língua, eu chego em qualquer lugar e com este dom eu expulso qualquer mal. Você vai fazer uma visita, você não fala nada, você entra naquela casa e manifesta em língua. Se é que você tem fé, que a sua manifestação vai expulsar aquele mal, você já fala em língua, se estiver endemoniado, ele vai embora. Vai embora. Eu lembro de uma vez, eu estava numa congregação, e na hora do culto, o inimigo tomou uma mulher. Ela tinha batizado naquele dia, era o primeiro dia o primeiro dia que ela estava congregando. Ela batizou numa determinada igreja, e à noite ela foi congregar naquela igreja que ia ser, que é onde ela ia fazer comunidade. E lá, o inimigo tomou ela, e ela começou a gritar e a voar nas irmãs. Você não pode estar aqui porque você faz, você não pode estar aqui porque você... E começou a descobrir o defeito dos irmãos dentro da congregação. O cooperador estava no púlpito, pregando, e ele ficou apavorado lá, sem saber o que fazer. A irmandade ficou tudo pasmado. E lá no fundo da igreja tinha um irmãozinho, bem franzininho, ninguém dava nada por aquele irmãozinho, aquele irmão, jovem. Acho que ele devia ter uns 17 anos por aí. Quando ele viu aquele movimento lá, ele levantou de lá e veio no corredor e chegou em vez da irmã, e arrasta, o diabo foi embora na hora. É assim, irmãos. É assim. A manifestação dos dons é assim. Agora, o que eu quero, a observância que nós temos, é que parece que na congregação, quem não tem dom, não fala em língua dos homens, não vai se salvar. Mas não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que o dom de língua cessará. Profecia cessará. Só tem 3 dons que levam nós a Deus: o amor, a esperança, entendeu, gente? E a fé. A fé é um crédito que Deus coloca a critério do irmão ou da irmã. E pela fé, ele usa o dom que Deus deu. Quem tem o dom da cura, ele vai pela fé. Chega na casa de um irmão, pela fé, ele faz uma oração, a enfermidade vai embora. Quem tem o dom de expulsar demônio, ele vai pela fé. Chega lá pela fé, ele, em nome do Senhor Jesus, saia dele, ele vai embora. Mas tudo tem que ser pela fé. Agora, o que é a fé? A fé é um crédito. É diferente, gente, de você ter um depósito. Tem gente que tem depósito, né? Que nem o banco. Você é rico, você vai no banco, faz um depósito e compra tudo, entendeu? No débito. Agora, quem não tem débito, compra no crédito. Você não tem nada, você não tem dinheiro no banco. Você vai lá, puxou o lerite, tem lá 200 mil para você comprar o que você quer, que o banco paga. A mesma coisa é a fé. Você não tem depósito nenhum com Deus, mas ele coloca o crédito chamado fé. Pela fé, você chega e faz o que Deus te mandou fazer acerca do dom que ele colocou no seu coração. Que cada um, nós não podemos entrar na arte do outro. Às vezes o irmão é profeta e quer ser pregador de púlpito. Não. Profeta é um dom. Pregador de púlpito é outro dom. Entendeu, gente? Eu profetizar para um irmão que vai acontecer com ele, pessoalmente, e levantar lá no púlpito e fazer um discurso, é outra coisa. Quem tem o dom de evangelizar, o dom mais pesado na congregação, gente,
é o dom de evangelizar. Porque quem traz o povo na congregação não é o ancião. Quem enche a igreja de gente não é o ancião, não é o cooperador, não é o diácono, não é porteiro. Quem enche a igreja de gente são os evangelistas. É eles que arrancam os tocos, cava a raiz lá, corta as raízes e arranca o toco. Entendeu, gente? É o evangelista que prega para as pessoas lá, vai pegando, vai falando para ele as coisas de Deus. Daí a pouco ele aparece na congregação. Quando o ancião aparece, a igreja está cheia de gente. Quando o cooperador aparece, a igreja está cheia de gente. Quando o diácono aparece, a igreja está cheia de gente. Não tiver uma igreja cheia com 20, 30, 40, 50, 100 irmãos, não precisa de ancião. O ancião aparece depois que o evangelista, entendeu, gente? Já testemunhou a pessoa e ele apareceu na congregação. Então, quem enche a igreja de pessoas são os evangelistas. Está trabalhando na empresa? Tá. Tem lá um crente lá de uma outra dominação. Quando ele vê você falar que você é da congregação cristã, ele vem falar tão mal desta igreja que ele resolve vir pregar para você o verdadeiro evangelho. Não, diz que esse povo aí não tem evangelho. Eles não têm evangelho. Vou pregar o verdadeiro evangelho para ele e vai. Quando ele começa a conversar com o irmão, ele vai ficando surpreso. E o irmão vai conversando com ele, vai conversando. Daí a pouco ele percebe que o verdadeiro evangelho que ele tem lá na igreja onde ele congrega, não ensinou nada para ele. Só ensinou história. História é uma coisa, gente. Profecia é outra coisa. Aí quando ele começa a conversar com o irmão já começa a profetizar para ele. Ah, espera aí, rapaz. Deus me mostra que tem uma obra na tua vida. Que obra? Você ainda vai ser crente da congregação cristã no Brasil. Deus que me livre, o que é isso? Não, aguarde o tempo. Aguarde os tempos que mostrará. E a pessoa vai embora. Dali a 3, 4 anos ele encontra ele. Lembra de mim? Não. Você prega para todo mundo, você vai lembrar para quem você pregou? Aí quando você, não, você lembra que lá trabalhava em tal lugar, assim, assim, assim? Você pregava para mim lá, fulano de tal. Aí eu lembro, é você? Ô, rapaz, você falou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu ainda ia ser crente da congregação cristã no Brasil. Eu era lá da Adventista do Sétimo Dia, fui ensinar você, e acabando, o Senhor Jesus tomou a sua boca para me ensinar. É assim, gente, que a congregação enche de gente. Lá na frente tem outro lá da Assembleia de Deus, lá dentro tem o verdadeiro evangelho, o pastor lá cheio de palavra, cheio de história, que conta para eles história todo dia. Mas o que ele aprendeu lá mesmo foi só pagar dízimo. Fora disso não aprendeu mais nada. Dá seu carro aqui, que Jesus te dá 3 carros, entendeu? Dá uma oferta grande que Jesus vai te abençoar. É o verdadeiro evangelho que eles têm. Fora disso lá eles não tem nada. Aí encontra o crente da congregação, isso aí, acho que lá na igreja dele não tem evangelho, né? Vou pregar o verdadeiro evangelho para ele. Quando ele começa a conversar, ih, rapaz, você vai ser meu irmão de igreja. O quê? É isso aí, você vai ser meu irmão de igreja. Não, esquenta não. Pode ficar tranquilo, Jesus vai te buscar. E lá onde eu estou, é o Senhor Jesus que nos chama. Jesus vai te chamar. Dali a pouco ele encontra ele lá. Lembra de mim? Não. Foi você que pregou para mim. Como? Que Deus ia fazer isso na minha vida. E que eu ia ser seu irmão de igreja. Olha eu aqui, ó. Gente, é assim. Agora, quando aparece o ancião, já tem lá 100, 200 irmãos, 2, 3 igrejas, cheio de gente. E depois muitos ficam lá, engordados lá em cima, lá, como se ele fosse o dono da igreja. Não,
Quando ele chegou, aquela igreja já existia. Agora, o evangelista é quem enche a igreja de gente. Quando Deus me chamou na congregação, ele me colocou no campo do evangelista. E eu saía. Sem nada e sem menos, eu caía na casa de alguém. E era chegar lá e já começar a falar de Deus. Daí a pouco eu estava na igreja. Época de batismo, eu saía evangelizando aquele pessoal que eu pregava para eles, convidando tudo para o batismo. Tinha cara que dizia, mas vem aqui, você vem aqui, eu vou esfaquear ele. Que eu ia lá pregar para a pessoa e ninguém me esfaqueava coisa nenhuma. Não. Eu lembro de uma vez que Deus me deu uma missão de pregar para um barbeiro. Ele tinha uma barbearia. E ele pedia para os domingos, eu ir lá para ler a Bíblia para ele, falar para ele de Jesus Cristo. Porque nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas, gente, enquanto ele não batiza. Depois que ele batiza, ele já foi anunciado Jesus para ele. Aí depois que vai para a congregação fazer o quê? Louvar a Deus, fazer as petições dele do que ele precisa e Deus atende ele. Senhor, eu preciso de um carro para me trabalhar, prepara para mim. Senhor, eu preciso de uma esposa, solteiro. Eu preciso de uma esposa, mostra para mim quem vai ser minha esposa. É isso, gente, que nós vamos fazer na congregação. O evangelho, nós já conhecemos. Quando Deus chama nós nas águas, alguém já pregou para nós, já foi lá 5, 6 meses, indo lá na nossa casa pregar, anunciar Jesus para nós. Aí quando chega na congregação, aí nós vamos, é a profecia. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Senhor, fala para mim se essa enfermidade é para a morte. Fala para mim se essa mudança que eu vou fazer é preparação tua. É assim, gente, que o povo da congregação velho. Não é atrás de história de nego velho, não. Estuda, vai lá, pega um diploma, põe debaixo do braço, depois vem que Jesus te dá tudo. Quando chega aqui, não, vamos trabalhar com Jesus. Dá oferta e Jesus te dá X. Dá 10, o Senhor vai te dar 50. Dá 200, que Deus vai te dar 1000. Não, na congregação, nós na congregação não tem disso, não. Mas o que se segue, gente, é que, voltando a falar nesse barbeiro, tinha um camarada, ele era um sergipano, alto, magro, mal encarado, metido a valentão. E um dia ele chegou lá, eu estava pregando para o barbeiro, conversando as coisas de Deus com o barbeiro. Aí ele disse, mas eu não aceito pessoa que ficar fazendo a cabeça dos outros para levar para esse negócio de crente. Quando é que esse rapaz aí vem pregar para você? Ele está sempre aqui falando dessa religião aí para você. Ele disse, tá, todo domingo ele vem aqui falar comigo. Ele disse, então, aí com a peixeirona da cintura, a cintura dele tem uns 30 centímetros de folha. Só tá vendo essa peixeira aqui? Domingo eu venho aqui. Se você estiver pregando, falando desse Jesus aí para o nosso amigo aí, eu vou te enfiar essa peixeira aqui até no cabo, tá bom? Você quer morrer? Vem aqui. Domingo eu venho aqui. Ele, tá bom, vou embora. Aí ele foi embora e eu fui para casa. Quando foi no outro dia, naquele horário que eu ia lá falar com o barbeiro, eu fiquei meio temeroso, né? Mas Deus colocou no meu coração que eu fosse. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, na porta, ver como é que estava o movimento. Aí o barbeiro falou para mim, só, entra. Pode entrar, não fica com medo, não. Entra, senta aí. Aí eu entrei. E só, o seu amigo que te ameaçou aqui, que ia te esperar aqui para te saquear, ele está internado naquele hospital ali, ó. Ficou doente ontem à tarde. O médico não está dando muita, já vi falar que o médico não está dando muita esperança para ele, não. Mas que eu anunciei a palavra para ele, eu anunciei. Depois eu encontrei ele. Falei, e aí, rapaz, você ficou de me esperar lá no barbeiro, lá para me saquear, e eu cheguei lá, você não estava lá? Isso eu fiquei doente, você não ficou sabendo que eu fiquei doente? Eu fiquei sabendo. E da próxima vez que você for lá me ameaçar, você vai entrar no hospital e não vai sair mais. Se você aprender a respeitar esse Deus que eu falo do nome dele. E nunca mais ele foi atrás de mim. Beca, aí eu preguei para esse homem, todo domingo eu estava lá pregando para ele. É assim, gente, que Deus trabalha com esse povo da congregação.
Mas o que se segue é que quando se fala nos dons, o dom do amor. Mas como é que eu vou ter amor se Deus não me deu amor? Se eu não tenho amor no meu coração? Quem não tem Deus não ama ninguém, gente. Quem não tem Deus não ama nada. Entendeu? Às vezes Deus dá para a pessoa o dom do amor. Mas muitas vezes Deus coloca nele o dom do amor, mas através das coisas material. Então ele ama o dinheiro, ele ama o carro, ele ama, entendeu, a fazenda, ele ama a mulherada aí fora, ama uma boa vida, menos a Deus. Não, eu quero tudo, mas para servir a Deus desse jeito aí para mim não dá. Então não dá. Agora, quem aceita Deus da maneira que Ele é, esse permanece com Deus. Porque Deus aparece na nossa vida, gente, é misteriosamente, da maneira que nós nem imaginamos. Você espera Deus na direita, à esquerda ele aparece à direita. Você espera ele lá na frente, ele está lá, entendeu? Você está esperando Deus na sala, ele está lá na porta da cozinha. Está dentro da cozinha lá e você não está vendo. Então, agora, quando as pessoas têm vocação para as coisas de Deus, ele procura. É uma ligação, quer dizer, eu amo a Deus. Então é uma coisa. Você ama o dinheiro? Ama. Você ama as mulheres? Ama. Você ama as profissões, a vida profissional? Ama a sabedoria, quer saber de tudo? Ama. Deus te dá tudo. Agora, quando você tem uma ligação direta com Deus, o seu coração é apaixonado por Deus. E o coração de Deus é apaixonado por você. Aí a paixão é uma loucura. O apaixonado, se ele não conseguir aquilo que ele quer, pode até fazer besteira. A mesma coisa é as pessoas que amam a Deus. Quem é apaixonado por Deus, quando perde Deus, fica doido. É? Entendeu? Não vê o caso de Jesus? Jesus se apaixonou pelo homem e morreu pelo homem. E paixão mata. Jesus morreu pelo homem. Por isso se fala paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus colocou uma paixão tão grande no coração de Jesus. Deus amou o homem. E Jesus se apaixonou pelo homem. E morreu por ele. É mistério ou não é? Agora, dom de língua cessarão. Não vem com essa quem não tem dom de língua. Não tem o Espírito Santo que tem. Quem tem dom de língua tem o Espírito Santo. Quem tem dom de profecia tem o Espírito Santo. Quem tem o dom da cura tem o Espírito Santo. Quem tem o dom de evangelizar tem o Espírito Santo. O que é Espírito? Espírito é vida. A vida de Jesus está no homem, com a manifestação dos dons. Em uma, a vida de Jesus manifesta nele no campo de evangelista. O que é evangelista? É você chegar, sentar de frente com a pessoa, frente a frente. Você fala, ele responde. Ele pergunta e você responde. Você pergunta, ele responde. Entendeu? E quem é o evangelista, ele não sabe para quem que ele vai pregar. No meu campo de evangelista, eu não sei com quem é que eu vou falar de Deus. Muitas vezes o cara é juiz, é advogado, é analfabeto. Entendeu, gente? E não adianta, você não escapa. Quando você menos espera, você depara com a pessoa. Plá. Quando você vai ver, conhece aquele camarada? Não, ele é juiz. Deus cria os caminhos. Já trabalhei em grandes empresas, multinacional. Você depara com gente que você nem imagina. A parte da gerência, eu tinha uma sorte. Entendeu, gente? Às vezes nós vimos 3, 4. Tá na hora do seu almoço, vai. Tá na hora do almoço, vai o outro. Aí
cara olhava em mim, você me espera. Eu ia com o gerente. Ali era uma oportunidade de falar alguma coisa de Deus para ele. Entendeu, gente? Só que cada caso é um caso. Você vai pregar para um juiz, é diferente de você pregar para um analfabeto. Porque o juiz ele conhece as coisas de Deus de uma maneira. O analfabeto conhece Deus de outra maneira. Mas que todos conhecem a Deus, às vezes eles não sabem como chegar, como se encontrar com Deus. Como é que eles fazem? Qual é o caminho que eles encontram para chegar a Deus? Porque o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Quando você encontra um diretor de uma empresa que ele tem a verdade, tem condição de você falar de Jesus para ele. Ele tem a verdade. E quem tem verdade tem vida. E quem tem vida encontra o caminho. Porque não é só quem está aqui embaixo que vai entrar no céu. Não só vai entrar muita gente importante. Em poder. Não se fala em dinheiro. Porque você ter poder numa empresa, poder administrativo é uma coisa. E ter dinheiro, ser grandes empresários é outra coisa, gente. Mas Deus salva também o rico. Não quer salvar, ele tira tudo. Tirou tudo, aí o cara procura Deus. Porque o pobre tem tempo para trabalhar para Jesus. Na finalidade de entrar no céu. O rico não tem. Porque o dinheiro tira o tempo dele. Mas são 3 seres que vai levar nós no céu. A fé. Quem não tem fé não tem condições. Sem fé é difícil servir a Deus. Porque pela fé, o crédito que Deus coloca no nosso coração, chamado fé. Só que tu tem seu limite. Você vai no banco, o banco coloca um limite na sua conta. Você tem 200 mil de limite. Ultrapassou os 200 mil, ele não aprova mais o que você compra. Até 200 mil você pode comprar. A mesma coisa é a fé. Deus coloca em você um limite para você profetizar. E em que sentido também é a sua profecia. Se o seu dom é de cura, você vai profetizar com respeito à cura. Essa enfermidade aí, daqui uma semana você está são. Dali uma semana a pessoa está são. Entendeu? Você profetiza, cura. Outro profetiza dinheiro, prosperidade, benção e outras coisas. E tem o profeta que profetiza em geral. Mas tem o profeta individual. O dom dele. Tem pessoa que o dom dele é orar na igreja. Ajoelhou, ele já está orando. Entendeu? Tem pregador que sobe no púlpito. Quando ele começa a falar, você começa a dar glória a Deus. Não precisa estar pedindo glória, não. Cadê a glória? Cadê? Pregador que pede glória não é bom pregador. Pregador bom é aquele que não pede glória. Ele prega, manda o que Deus fala e o povo glorifica a Deus. A pregação da palavra que ele prega é quem puxa glória na boca da irmandade. Mas tem pregador que pede mais glória do que para si. Gente, pedir glória dá a impressão que nós estamos glorificando o pregador. Não. Pregador bom não pede glória. Pregador bom é só Deus mandou te falar assim, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa vai dando glória. Que quando as pessoas ficam caladas, tem que tomar muito cuidado. O pregador precisa tomar muito cuidado quando o pessoal está calado. Porque quando eles estão calados na igreja, é porque eles estão comendo a palavra. Quando você vê o mesmo pregar e o povo ficar caladinho, não sai um glória, não sai nada, ele está comendo toda aquela palavra. E quando chega em casa, eles vão mastigar. É que nem a ovelha. Ela engole o alimento, depois ela deita e vai remoer. Aí quando chega em casa, vai remoer a palavra. Aí se tiver alguma coisa ao contrário, que não faz parte do alimento, ele já acha. Então o pregador, quando pregar que o povo não estiver dando glória, não estiver fazendo barulho na igreja, todo mundo caladinho ouvindo, tome cuidado, porque não escapa nada. Agora, tem gente que vai na igreja fazer barulho, faz mais barulho que escuta, o pregador está pregando e o cara está gritando aqui. E quem está perto dele que precisa ouvir a palavra, vem embora. Entendeu, gente?
Tem coisa que Deus não é Deus de barulho. Para dizer bem a verdade, Deus não é Deus de barulho. Não. Deus é Deus do silêncio. Outra coisa, o povo entende comunhão com barulho. Cadê a comunhão da igreja? Aí o povo estoura. Não, gente, comunhão é silêncio, é atenção. E para você ter atenção, para ouvir alguém falar, você tem que estar calado. Cadê a comunhão? É quando a igreja está calada, que não dá glória, que está em comunhão. Aí o pastor diz, cadê a comunhão? Aí o povo estoura no barulho, ninguém escuta mais nada. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eu já falei demais, não é já? Mas se alguma coisa que eu falei aqui tem aproveito para você, que escutou, nós já estamos com 45 minutos de vídeo, vamos ficar por aqui. Se alguma coisa você aproveitou do que eu falei aqui, dá um joinha no meu canal, dá um joinha no meu vídeo, esse joinha me ajuda muito. Sem ele, o meu vídeo não tem valor, gente. Sem o seu like que você colocar aí, se você escutar aí e não dá um like dizendo que gostou, meu vídeo não tem valor para você. E do outro que eu fizer, o YouTube não manda para você. Por isso dá um joinha no meu vídeo, se é que você gostou. Que aqui também eu não quero mentira. O pessoal não gosta do meu vídeo e fala que gostou. Mas isso é coisa, né, gente? Cada um, cada um. Deus que abençoe a todos. Amém. E até o próximo vídeo que vem aí.